Vocês estão bem? Sim ou não? Você vai ficar melhor ainda. Abra sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29 ao 30. Amém? Vamos ler? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também o chamou. E os que chamou, a este igualmente os justificou. E os que justificou, a estes também os glorificou. Fala amém. Fala chamados, justificados e glorificados. Amém. Talvez eu vou entrar em algum detalhe dessa mensagem em outro tempo com vocês. Porém, eu quero que vocês fiquem com duas coisas aqui no seu coração. Que Deus ele age através de todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, todos aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fala amém. Eu estava em oração essa tarde. Eu tive uma visão. E nessa visão apareceu uma frase assim para mim. A perseverança em meio às circunstâncias. Eu voltei em espírito. Eu entendi que Deus estava falando uma mensagem para mim. Que eu estava perguntando a Ele, Senhor, o que tu queres que eu fale nesse lugar aqui hoje? E o Senhor começou a desenrolar algo. Eu acredito que Deus vai tocar no seu coração com isso. Primeiro ponto que eu quero tratar com você, não pare de se mover. Não pare de se mover. Desde semana passada para essa semana, o Senhor me moveu num propósito. E às vezes tem coisas que Deus nos faz entrar que a gente não entende o porquê, mas basta obedecer. Deus fala, vai em tal lugar? Vá. Nem tudo você tem que entender o que Ele está fazendo, você tem que obedecer para que o propósito se cumpra e depois você entende. Jesus disse para Marta, o que eu faço hoje tu não entende, mas amanhã você saberá. Depois você vai saber. Fala, para andar com Deus, eu não preciso estar no controle de tudo. Fala, algumas coisas, Ele me dá o controle. Outras, Ele não te dá o controle. Porque outras só pertencem ao controle da soberania dEle. Tem algumas coisas que estão no controle da sua vida. Você controla até o horário, você coloca o horário para despertar, para dormir, você escolhe a hora que você vai dormir, a comida que você vai comer. Sabe? O horário que você vai chegar na igreja. Então tem coisas que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, não a dele, da glória a Jesus. Agora tem coisas que só pertencem à sabedoria, à eternidade dele para a sua vida. E quando entram questões da vida que está referente ao seu chamado, seu propósito, seu desígnio, eu vou te falar a diferença dessas três coisas agora. Você não vai estar no controle disso. Amém? Fala, eu não estou no controle do meu desígnio, nem do meu propósito e nem do meu chamado. Ali só tem uma forma de você ser bem-sucedido, é se você se entregar ao controle das mãos dele. Se você se entregar completamente à sua fé, ao governo do reino dele. Amém, amém? Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14, são filhos de Deus. Amém? Então, Ele vai ter que te guiar. E quando Ele está na frente da tua vida, Ele sabe o melhor caminho que você vai seguir. Mesmo que seja incógnito, mesmo que seja contraditório, mesmo que seja desafiador, mesmo que seja confrontador, você vai ter que obedecer. Então, o segredo é, fala, obediência, fala, independência. Pronto. Obediência e dependência. Esse é o segredo da minha vida. Obedecer mesmo que seja desafiador para mim, depender mesmo que seja contrário à minha razão e ao domínio
do que eu posso fazer. Porque uma vez que você entra no seu desígnio, começa a compreender seu chamado e propósito, a sua vida ela toma outro significado e ela já não está mais sujeita, escute o que eu vou falar para você, ela não já está mais sujeita ao governo do sistema desse mundo. Fala, eu não ando mais sujeito ao poder do cosmo. Quando Jesus disse sobre o mundo, ele fala cosmo, a palavra cosmo em grego. É um sistema que influencia a terra, o governo da alma do ser humano. E uma vez que você sai do poder do cosmo, o poder do reino das trevas, e você entra pelo reino da luz, você entra na destinação, chamada designação que o Senhor eterno tem para toda a raça humana. E anote aí se você quiser, se você é um bom estudador da palavra, quer aprender as coisas que é a vida, lembrando que sempre entendimento te conduz mais poder. Fala, quanto mais entendimento, mais poder e mais domínio estará sobre a minha vida. Vamos lá. Desígnio. O que é um desígnio? Vamos lá. Vou te falar de uma forma bem técnica com você. Desígnio refere-se ao plano e à intenção divina mais amplo e abrangente que Deus tem para a sua vida e para a humanidade. É a visão geral do que Deus deseja para o mundo e para a humanidade. O desígnio de Deus engloba, por exemplo, a criação do mundo e o desejo de estabelecer um mundo justo e moral. Esse é o desígnio dele, conforme os seus mandamentos. Propósito. Relaciona-se mais especificamente ao propósito individual ou coletivo dentro de um desígnio maior de Deus. Fala, o propósito se relaciona individualmente ou coletivamente dentro de um desígnio maior. Fala, então dentro de um desígnio existe propósitos. Vamos lá. Cada pessoa é criada com um propósito específico que se alinha ao desígnio divino. No livro de Provérbios encontramos, muitos são os planos do coração do homem, mas os propósitos do Senhor é o que prevalece. Provérbios 19, 21. Isso implica que, embora possamos ter muitos planos, o propósito de Deus para nós é o que se realizará definitivamente, da glória de Jesus Cristo. Então você pode fazer seus planos, mas o que prevalece é o propósito. Você pode olhar uma coisa que talvez para você não tenha valor nenhum, mas se tem um propósito ali dentro, ele vai tornar aquilo valioso. Fica atento comigo. Jesus disse que um certo colecionador de pedras preciosas encontrou uma pérola preciosa dentro de um campo. Ele pegou tudo que tinha, tudo que ele colecionou a vida dele inteira, todas as pedras preciosas dele, vendeu tudo para comprar o terreno para possuir a pérola. Então ele se desfez de todos os seus planos, tudo que a sua capacidade pode tudo que a sua capacidade pessoal pode conquistar para ele durante todos esses anos de vida. Ele abandonou tudo isso para trás. Como um bom colecionador, é difícil alguém deixar para trás aquilo que demora tantos anos para conquistar. Mas ele deixa tudo isso, ele compra o terreno. E dentro do terreno tem uma pedra preciosa. Então você não alcança o chamado se você não entrar no propósito. Então eu tenho que entrar no terreno. E depois eu entro, eu pego a pedra preciosa, que é o meu chamado. Então você entende agora. O desígnio é algo muito mais abrangente e concreto. O desígnio, fala, o desígnio, ele é mais poderoso do que o propósito e o chamado. Mas o desígnio é incompleto sem o propósito e sem o chamado. Ele não se desata. O desígnio é uma plataforma que já está feita na dimensão do espírito. Antes que eu fosse formado, antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, tanto você como Jeremias, o Senhor já tinha visto tudo. Ele já tinha um propósito, ele já tinha um chamado para nós, de acordo com o seu desígnio. Então vamos lá. O chamado. Esse é o termo que se refere a um convite ou convocação divina para cumprir um papel ou uma missão específica na nossa vida. Na tradição judaica, o chamado pode envolver uma vocação e uma missão especial, bem como também no cristianismo.
Um exemplo famoso é o chamado de Moisés, na sarça ardente, em que Deus chamava Moisés para ser o libertador dos israelitas do Egito. O chamado pode ser entendido como uma forma pela qual, paulatinamente, orienta as pessoas a cumprir os propósitos dentro de um desígnio divino. Então, é o chamado que vai ensinar você a viver o propósito dentro de um desígnio divino. Então você vê, Deus tem um desígnio, Ele te chama para um propósito, mas o propósito só pode ser cumprido se você entender seu chamado, se você pegar o seu chamado. Então existem três coisas, três dimensões que nós trabalhamos com Deus. E dentro do desígnio, o desígnio é uma forma muito difícil de compreender. Não é fácil, por experiência no campo espiritual, não é fácil de trazer uma revelação profunda, ou ensinar vocês, não daria num culto, nem meia hora, nem daria muito tempo para falar sobre desígnio. Mas eu quero te ensinar uma coisa. Uma vez que o seu coração começa a buscar um propósito de vida, é ali que você entra no campo para conquistar o seu chamado da vida. Quando você começa a buscar o seu propósito de vida, é ali que você vai encontrar o seu chamado da vida. Aí, quando o chamado e o propósito se encontram, o que acontece com a tua vida? Presta atenção, crente. O seu desígnio começa a ser desatado. E dentro da dimensão do desígnio está todos os recursos espirituais para aquilo que você fará para Deus na face da terra. Anjos, dons, riquezas, posições, chaves, mantos, vestes, está tudo guardado na dimensão celestial. É quando você usa a chave do chamado e usa a sabedoria do propósito, começa o desígnio a se abrir para você. Quando você entra nessa dimensão, você é ungido. Você começa a entrar na dimensão de algo chamado feito. E é um poder tão extraordinário que vai respaldar a sua vida, pastor, que nada te para. Essa semana foi 2 semanas tão tensa que eu lutei com um livro de feitiçaria e bruxaria das mais alto e mais grave que eu já lutei. Por muitas vezes na vida eu lutei coisas gravíssimas, mas essa foi bem grave. Foi bem tenso para mim. E quando eu estava afligido por ver muitas trevas, muitos tipos de trono do céu, eu via meu espírito falando, eu gritava, e era muita força contra a minha vida na terra. Vocês não sabem o que o seu apóstolo está passando. Em silêncio. Eu falava, tronos, saiam da minha frente. Eu gritava com muita força. É como se eu tentasse romper uma camada nas esferas espirituais que eram criadas para me resistir na terra. Então lembre-se disso. Satanás tem um governo muito bem organizado de tronos, principados, potestades, poderios, autoridades, e vai embora. Eles fazem de tudo para impedir um ser humano na terra de entrar no seu desígnio. Tu pode até conseguir viver um propósito de Deus na terra, mas os propósitos, eles são feitos por elevação. Você nunca viverá um propósito de uma maneira objetiva e completa, simplesmente porque você entendeu algo. É processo, fala, processos. Delonga tempo, é vivência, tempo a tempo, você vai entendendo o seu propósito. Amém, amém? E você pega o chamado, você pode ter uma revelação, uma iluminação muito poderosa do seu chamado. Quem está comigo, da glória a Jesus? Quando você entra no seu chamado para quê? Para ser pastor? Para ser profeta? Chamado para quê? Para ser empresário? Tem chamado para quê? O chamado é muito mais abrangente que só 5 ministérios. Existe chamado para o governo, existe chamado para vários pilares da humanidade. Vocês têm que entender isso. Que Deus, Ele te capacita e te chama para algo. Ele não te chama só para você ficar aqui em cima aqui de um púlpito. Isso aqui é parte de um chamado. Tem pessoa que tem chamado para estar aqui.
Tem outros que têm chamado para estar lá fora, na conquista, em outros setores da humanidade, salvando vida, trazendo recursos, etc. Existe muito tipo de chamado. Mas você pode ter acesso ao seu chamado e mesmo assim não viver o seu desígnio? Sim. Já conheci muitos líderes, muitas pessoas têm chamado, vive um nível do propósito, mas não entrou na dimensão do desígnio. Então eles têm uma limitação terríveis. Eles não conseguem passar por certas camadas espirituais. Eles não conseguem ir muito além. Fala, medidas. Fala, a medidas. E Deus vai te entregar medidas. E você pode começar com um talento e enterrar essa medida. Mas quando o Senhor volta para prestar conta, o que você fez do seu chamado, do seu talento? Enterrei, tira e dá para quem tem mais. Só que teve um que multiplicou, e os que multiplicaram, dobraram a sua medida do seu chamado, dobraram a sua medida. Então você tem que entender que existe uma plenitude para todas as pessoas que estão aqui. Hoje, todos nós estamos dentro de uma medida. E essa medida, ela tem revelação, unção, governo, um nível de riqueza que você tem, de prosperidade. Essa medida reflete onde você está morando, o que você está fazendo hoje. Você está numa medida. E não é para você ficar onde você está. E se você aceitar ficar onde você está falando para si mesmo, eu estou enterrando até aqui a minha medida. E você não pode parar de crescer e de multiplicar o que Deus te deu. Aí escute. Isso aqui está bem, está agora. Vamos embora, vamos continuar. Vamos continuar. Posso continuar ou não posso? Então, o chamado pode ser entendido como uma forma pela qual Deus orienta as pessoas a cumprir o seu propósito dentro do desígnio divino. Só para refrisar novamente para você. Então, o chamado é a forma peculiar que Deus vai me usar para cumprir o meu propósito, para fazer o que Deus me chamou para fazer, a fim de que o desígnio do eterno se estabeleça na terra. Amém? Glória a Jesus. E você pode ter dentro do seu chamado uma variação de propósitos. Deus pode chamar você como a unção apostólica. Eu uso o que Deus me deu para múltiplos propósitos que cumprem um só desígnio. Não vou entrar nesse requisito agora, que não tem necessidade. Mas fica aí com o seu pensamento. Vamos começar agora a palavra para você. Em suma, deixa eu fazer um resumo. Enquanto o desígnio é um plano maior de Deus, que só está na mão somente de Deus, o propósito seria o seu papel único de cada pessoa, cada indivíduo nesse plano. E o chamado seria a maneira pela qual Deus se comunica e direciona as pessoas para cumprir os seus papéis específicos na terra. Então, cada pessoa que está sentada aqui, cada pessoa que está sentada aqui, temos um propósito paralelo, um chamado paralelo, para cumprir um desígnio único dos planos do reino de Deus na terra. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Aleluia. Então nós vamos começar que você não pode parar de se mover. Eu tive um nível de guerra, um nível de batalha, que fazia tempo que eu não sentia um tipo de sentimento assim. De profunda tristeza. De profunda tristeza. E eu não estava entendendo ainda o nível do que estava lutando contra mim. Até que, ontem à noite, apareceu para mim. E começou de 10 horas da noite, 10h30 da noite, até 6 horas da manhã. Uma briga feia contra o reino das trevas. Tive luta por pessoas que estão aqui, jovens, por causa do chamado e o propósito de vocês. Pessoas que estão aqui, pessoas que estão aqui. Porque se eu não lutar, os tronos derrubam vocês. E não vem brincar com o trono não, tá? Achar que você pode vencer o trono com a sua força. Existe todo um sistema no reino do céu para nos proteger dos tronos. E se tem uma guerra difícil, eu vou abrir na escola de libertação para vocês. E melhor ainda, nosso pai espiritual está chegando aí. Está fazendo a escola tronos sobre tronos aqui para nós. Ele vai trazer aqui sabedoria de Deus, revelação de Deus para a vida de vocês aqui.
E vai ser uma escola profunda. Se eu fosse você, não perdia tronos sobre tronos. Vai esclarecer muitas coisas na sua vida. Só que esses dias eu tenho lutado contra tronos, bruxarias e principados. Tudo uma vez só. Uma pancada só. Era para me destruir, para me derrubar. Aí ontem à noite, muito aflito, todos os tronos, eu falava assim, meu espírito, eu decido vencer e avançar. Quando eu falava isso dentro do meu coração, no meu espírito, eu vi o meu espírito falando, quando falava isso, batia uma sentença no mundo espiritual. Bah! Os guardiões desciam os anjos. Aí eu vi um anjo pegando, batendo em algo assim na parede. Caiu um bicho preto. Parecia um inseto, como se fossem insetos misturados. Bah! Enfraqueci. Depois eu entrava no espírito, eu vi ele tentando correr. Eu falei, está acontecendo alguma coisa muito tenebrosa no mundo espiritual. Isso aqui era a luta contra o meu desígnio de vocês. Porque se me afetar, pega todo mundo aqui. Aí eu entrei na guerra. Dali eu vi os anjos se movendo. Meu espírito se levantando. Eu começava a profetizar. E o que o pastor profetizou aqui para mim, exatamente Deus falou para mim na madrugada. E de repente uma força vindo no meu espírito, eu levantava e falava, vai emigrar, que é o Ministério Global, o Ministério de Avivamento Global. Será espalhado pelo mundo inteiro, eu falava com muita força. E o meu espírito começava a ficar cada vez mais forte, eu começava a vencer, começava a ver as camadas caindo. Todas as camadas estavam me resistindo à terra. Força, tronos. Era horrível. Mas foi muito difícil. Dali eu fui para a parte mais difícil. E Deus me arrebatou. Aí a coisa ficou grave. Entrei numa dimensão e uma mulher apareceu para mim. Eu sabia o nome dela, não posso falar o nome dela. Eu fiquei frente a frente com uma grande bruxa do Brasil. E ela falou assim, eu estive esperando por muito tempo esse dia. E estava escrito à frente dela, vingança. Ela falou, estive muito tempo esperando para esse momento. E começou a briga. Soco, luta. Eu estava numa briga, parece corporal, frente a frente com o espírito humano de uma grande bruxa. E ela ria com gargalhadas demoníacas. Eu fiquei frente a frente, rosto a rosto com ela. Eu posso desenhar esse rosto dela. E ela falava assim, eu vim para me vingar de tudo que você fez contra mim. Eu falei, o que eu fiz contra essa mulher? Ministério. A gente não sabe a esfera que nós estamos abatendo, as regiões espirituais, onde o nosso espírito luta. E nessa semana que foi se passando, fui recebendo áudio dos meus pastores, pessoas intercessores, só falando, você está lutando contra o maior grau de feitiçaria do Brasil. E Deus tinha me movido para colocar todo o meu ministério em 40 dias de intercessão. 3 horários por dia. E às vezes, pastores, nós não entendemos por que Deus nos move, a gente obedece. Olha para você ver o grau da coisa. Aí o Senhor me moveu. Ontem, foi sábado. E ontem nós entregamos uma oferta para foi 100 crianças aqui dentro. Embora tinha até mais 100 crianças, né? Entregamos uma oferta. E eu entreguei uma oferta. Deus falou assim, entregue você. Eu não tirei do meu ministério, tirei das minhas finanças. Entregue uma oferta pela sua vida, pelas suas filhas, pelos filhos de todo o seu ministério, por todo o seu ministério. Entregue. Na sexta-feira, Deus falou, vai para o evangelismo. Eu fui com eles. Fizemos um censo de sexta e já no sábado, esse lugar aqui estava cheio. Foi Deus que trouxe. Mas às vezes você não entende que tipo de sacrifício esses estão te protegendo das dimensões espirituais. E logo, de ontem para hoje, eu lutei frente a frente com esse grau de bruxaria na terra. Para tu ver o que um propósito de uma oferta vem para nos proteger. E eu lutei a noite inteira pelas minhas filhas. Porque eles queriam derrubar minhas filhas no mundo espiritual. Tocar nas minhas filhas. Noite inteira. Inferno. E aquela mulher lutava terrivelmente contra mim. E ria, aquela coisa de demônio. Eu batia. Até que tudo que ela tinha jogado contra o meu coração, contra a minha vida no mundo espiritual, é como se eu fosse vencendo a guerra contra ela. Eu dominei ela. Eu segurei os braços dela. Eu peguei toda a força que tinha dentro de mim. Eu abri a minha boca e eu mordi a cara dela assim. Eu mordi a cara dela. E quando eu mordi a cara dela, com toda a minha força,
venci. Guerra. Eu sei que é louco você ouvir isso. Eu sei que é louco para você que está me ouvindo isso. Mas o mundo espiritual é mais real do que você que está sentado aqui dentro. O teu espírito, fala, o meu espírito, é mais real do que o meu corpo que está sentado aqui. Eu quero falar para você que antes que você fosse formado na terra, antes que você fosse gerado, antes que Adão fosse formado, o Eterno já tinha o espírito de Adão dentro dele. Quando o Eterno forma o molde do homem na terra, ele assopra o espírito humano para dentro da estrutura humana. Entenda, você não é um ser carnal tentando ser espiritual, meu querido. Você é um ser espiritual aprendendo a viver espiritualmente numa dimensão terrena e física carnal. Fala, eu sou espiritual. Meu filho, aprenda a entrar na dimensão do espírito. Porque ainda que a tua dimensão terrena, a tua mente humana, a tua alma humana seja fraca ou incapaz de vencer, quando Deus toma o espírito de um ser humano, tudo muda. A força vem, a inteligência, a capacidade sobrenatural. Ela vem da dimensão do desígnio. E tudo que você tem que aprender na vida, não desista do teu chamado. Não desista do reino de Deus. Mova-se, fala para o teu irmão, mova-se. Uma vez eu preguei para você e ensinei, não pare o ritmo do reino dos céus. Fala, estou num ritmo, numa busca, que eu não posso parar. O diabo tentou me parar. E veio para me parar feio na terra. Eu não estou te falando de coisa pequena. Eu não estou falando para você de coisa pequena. E por mais uma vez o Senhor veio a mim e falou, levanta-te, lute contra isso. Eu falei, Senhor, é muitos demônios trono. Eu estou lutando. Quando você para de lutar, você para de crescer, você para de prosperar. Você está impedindo a sua própria transformação e os desígnios que Deus tem para estabelecer na terra através da sua vida. Se você parar de se mover, Deus não pode se mover por você. Eu falei para você, há coisas que estão no governo das suas mãos, a outra está no governo das mãos dele. Ele sujeita o mundo assim. O que você é capaz de sacrificar a si mesmo e lutar e obedecer, é o que ele é capaz de, também de se sacrificar por você, de doar você. Fala, eu preciso corresponder à obediência, ao meu chamado. Fala, não importa a circunstância que eu esteja passando, eu vou avançar. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que de mim mesmo já tenha conquistado, mas tomo uma seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá. Versículo 13. Eu não penso aqui, que eu mesmo já tenha conquistado, mas toma a segunda atitude, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de mim. Presta atenção nesse versículo. O que Paulo está falando? Nós vamos aprender que nós temos que aprender duas coisas importantes na vida. Aprender a se esquecer de certas coisas na vida e aprender a relembrar de certas coisas na vida. Só que, às vezes, aprender a esquecer é pior do que aprender a lembrar. Porque tudo vai definir do que campo você está lutando hoje. Todos estão aqui num campo de luta. E eu acredito que essa mensagem ela vai vir com uma orientação para todos que estão aqui dentro. Não há uma pessoa fora dessa mensagem aqui.
Tudo depende do campo que você está lutando. E aprender a se esquecer é mais difícil do que aprender a se lembrar. Há momento que Deus fala com você: lembra-te do que eu tenho te dito. Lembra-te das minhas promessas. Lembra-te de onde eu te tirei. Lembra-te que eu fiz pela tua vida. Lembra-te da minha misericórdia. Lembra-te do meu perdão. Aleluia, amém. Mas quando ele fala: esqueça-te das coisas que para trás ficam. Não considere mais as coisas antigas da tua vida. Olhe para as coisas novas que eu tenho adiante de você. E quando ele começa a falar: esqueça-te, a coisa começa a doer. Porque aprender a se esquecer significa que eu vou ter que aprender a negar e anular a mim mesmo. Anular aquilo que eu sou apegado. Deixar para trás aquilo que me custa para avançar o que está diante de mim. Fala, todos aqui dentro. Para avançar, tem um custo. Deixar certas coisas para trás. Fala, eu terei que abrir mão de certas coisas na minha vida. Não, pior é você abrir mão de coisas boas. Há momento que você vai ter que, por causa do seu chamado, abrir mão de pessoas boas e pessoas más. Por causa do chamado, você vai ter que aprender a olhar para Deus de uma tal forma: Senhor, aonde eu estou hoje não é suficiente. E eu vou ter que se esquecer de onde eu já cheguei, porque tem um lugar onde eu tenho que chegar. Eu não posso parar. Fala para o teu irmão: você não pode parar. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Cante. Não vou parar. Escute. Isso aqui não é uma brincadeira. Porque na luta contra tronos, vocês vão ter que aprender como é a dinâmica e a estrutura que eles usam para nos interferir, para que nós não entramos numa dimensão maior do nosso chamado e propósito nessa terra. Toda vez que chega o momento de você dar um novo passo, eles também dão um passo contra você. E é esse momento que a coisa começa a ficar estreita na tua alma. Porque ele sabe usar as estratégias, os tronos vão usar as estratégias. E eles vão usar contra você pessoas. Eles vão usar os poderes deles. E pior do que pessoas, os poderes deles, sabe o que é? Fala, o quê? Existe uma terceira coisa pior do que pessoas que se levantam contra você, ou tentam te impedir na terra. Existe algo pior do que principados. Fala, é minha imaturidade. Eu coloco o termo imaturidade porque quando você fala de maturidade, se reflete a tudo que tem dentro de você. Tudo que você não superou ainda, tudo que você não aprendeu ainda, tudo que você não enxerga ainda, tudo que você não sabe ainda da glória de Jesus. É melhor do que eu falar a sua fraqueza, eu vou falar a sua imaturidade. E você tem que entender que a imaturidade é uma dimensão que você está e você precisa sair dela. Imaturidade não é pecado. Mas o pecado ele vai lutar dentro da sua imaturidade. E até que você pensa, aprenda a vencer as estruturas deles e dos tronos, você não consegue sair desse estado de imaturidade. E enquanto você não sai do estado de imaturidade, tu quer dar um passo maior, você não consegue. Você quer viver um propósito maior, você não consegue. Você quer dar o chamado, o Senhor, meu chamado está me chamando. Ei, vem! Mas eu não consigo! Amadureça! Como? As circunstâncias. Já vou entrar. Você está comigo ou não está? Olha só, um dos objetivos da palavra de Deus é tornar pessoas maduras para que elas possam mergulhar nele
e viver em níveis mais profundos do seu chamado. Segundo, quanto mais profundo você está no relacionamento com Deus e seu chamado, mais afetado você será pela sua graça, sua bondade, sua palavra, que está no poder do desígnio que Ele tem na tua vida. Fala, uma vez que eu estou afetado, tomado pela palavra de Deus, e eu vivo na comunhão com Ele, eu serei afetado, abençoado, guardado pela força do desígnio. Não, você pode orar em línguas agora, porque o negócio tem que ficar mais forte aqui, dá glória, ora em línguas, fala, Senhor, me incendeia com essa palavra. Fala, abre meu entendimento, descortina para mim. Ora em línguas, adora a Deus. Porque tem uma área na tua vida que está hoje parada, que o inferno tentou colocar impedimento em você, que você vai ter que decidir. Sai hoje revestido do sangue do Cordeiro, porque hoje é uma Páscoa na tua vida, e Ele vai te tirar de uma dimensão, de um Egito, aonde o inferno tenta se travar, e Ele vai trazer um êxodo para você hoje. E o Senhor vai te dar uma revelação aonde os tronos tentam impedir a tua vida. E você vai ver que não é só a tua carne, não é a tua imaturidade somente, mas agora é uma decisão de você vencer. A Súria. Pega na mão de sua esposa aí, pastor, pega na mão dela. Pega na mão dele, olha para ele, olha para ela. Fala, você vai vencer hoje um trono. Pega na mão do seu irmão aqui, fala para ele agora. Fala para sua esposa, fala para o teu pessoal. Fala, todo mundo fala. Profetiza agora. Hoje você vai vencer um trono. Calabadagaçaia barraça. Bredevorrata cadaçava caduça badeia. Vocês estão entendendo o negócio? Está forte, está ficando forte aqui dentro, irmãos. O desígnio está sobre todos nós aqui dentro, e temos que unir força no nosso chamado, no nosso propósito, e vamos ganhar força como corpo do Cordeiro, para ter a plenitude e a força de avanço. Por isso que você está aqui nesse culto hoje. Não trate culto como só vou adorar e vou embora. Não, culto é para guerrear, culto é para vencer, culto é para juntar força, culto é para profetizar, culto é para fazer guerra, para vencer os aniversários. Aleluia, aleluia. Queimada a Súria recaia. Jovens, povo, se una com o apóstolo aqui agora. Ore mais forte em línguas agora. Há resistências que elas vão cair hoje, meu amigo. Há resistências que elas vão cair hoje. Resistência de tronos e espíritos geracionais. Porque hoje você vai tomar o sangue do Cordeiro de uma nova revelação. Carateia, caratreia, quebretetia, trahastidia. Começa a profetizar, eu vou vencer todo embaraço e impedimento. Eu tenho que dar um novo passo. Fala, o medo, a fraqueza, a resistência, a circunstância não vão me impedir. Calabarrachi, começa a marchar agora. O mar vermelho não é impedimento, é que Deus vai usar o mar vermelho com grande testemunho na tua vida. Esse mar vermelho, Ele está dizendo para você: estende tua vara, teu cajado, unge a autoridade de filhos de Deus, e o chamado, o propósito, o desígnio está diante de vocês. Passe esse mar vermelho, igreja. Passe, evangelista Clebe. Passe, meu filho. Passe, Vinícius. Passe, pastores. Passe. Cabada queia da lata e gaceia. Rebarataia rostria Maria. Perda a simbreverequia. Ore em línguas, decrete agora. Quanto maior a resistência, maior também será o milagre na tua vida. Se a luta é grande, a glória é maior.
Se a resistência é grande, é porque grande é o teu chamado, grande é o teu propósito. Aleluia. Deus vai te tomar, Deus vai te tomar. O Senhor vai te tomar, pastora Ana Lúcia. Deus vai tomar a tua família, por dizer que está te esperando o maior de conquista nessa terra. O Senhor vai dar essa unção para o teu marido na Assúria. Perdereceia de queia roteia lacia. Irmão, alguém sente isso que está acontecendo aqui dentro? Suricada sebre de quia. Dereação breteque tequia. O Senhor está fortalecendo a igreja dele nesse lugar. Começa a profetizar para a tua família que está aqui, ou para o irmão que está ao teu lado. Hoje, fala, eu profetizo na tua vida que o Senhor está removendo esse trono que estava te impedindo. Calamanda suri camderia. Deixa essa unção tomar, deixa o Espírito dessa palavra te tomar. Eu entro no meu desígnio, pastores. Vamos lutar por esse Brasil. Vamos lutar por essa geração. Eu entro no meu desígnio, Senhor. Vamos superar as dores, os traumas, as fraquezas, o teu passado, as lembranças que te feriam. Os tronos estão saindo. Elevaria a areia. Saia do passado, saia da acusação. Ele te chama de filho e filha. Assim, pode estar desse nível. Escute. Você não pode se ver como uma pessoa insignificante diante das circunstâncias que você tem passado. Fala, eu não posso me ver como uma pessoa insignificante diante das circunstâncias e os desafios que eu tenho passado. Não se deixe definir. Não se deixe definir pela circunstância que você tem vivido. Se você se deixar se definir pelos problemas, tribulações, guerras, se você dá poder a isso, para deixar você numa limitação de insignificância, você perderá o poder de viver o seu desígnio e o seu propósito nessa terra. Você tem que entender que por mais desafiador seja o que nós estamos vivendo, não importa quantas vezes se repita os processos da sua vida, eles estão te aperfeiçoando. Não importa quantas vezes. Israel, Deus tem chamado desde o Egito. E Deus sempre vai lá e levanta o seu Israel novamente. Todos nós somos designados por reino de Deus, sofreremos circunstâncias devastadoras às vezes, problemas que vêm nos transtornar, problemas que vêm nos tirar a nossa paz e o nosso equilíbrio. Só que uma vez que você aprender e entender que maior é aquele que te chama, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, que maior é aquele que está em você, que habita em você, do que a tua circunstância, a tua tribulação, seus problemas, seus pecados, suas iniquidades, suas tribulações da tua família, você vai sempre estar numa condição de mais do que vencedor sobre todas as circunstâncias e todas as coisas. Fala, eu tenho que aceitar. Quando Deus ele te chamou, Ele te viu o teu início e o teu fim. Quando Ele fala em Jó capítulo 8, o teu princípio pode ser pequeno, mas o teu fim será muito maior do que o teu princípio. Aquele que vê o princípio, ele é o que vê o fim. Isaías disse, Ele ordenou todas as coisas desde o princípio da criação. Porventura há algum Deus igual a Ele, que anuncia o fim desde o princípio? Porventura há algo impossível que Deus não possa mudar na sua circunstância, na sua vida que você está vivendo aqui hoje? Fala, é desafiador. Fala, é dolorido. Fala, mas faz parte. Você tem que aceitar como parte de um propósito dentro da tua vida. O desafio que nós vivemos, eles expõem nossas dores, expõem nossas fraquezas, expõem nossas debilidades, expõem
quem está do nosso lado. E por que elas vêm, porque tudo isso tem acontecido, tantas guerras, tantas aflições que nós passamos. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, tribulações. Tenha bom ânimo. Ele disse, porque eu venci, e vós vencereis. Porque eu posso ter bom ânimo? E da onde vem esse ânimo? É porque Ele venceu por você todas as circunstâncias que você tem vivido hoje. Ele venceu por você na cruz todos os seus pecados. Ele venceu tudo que você vai passar, desde o seu nascimento até o fim da tua vida. Ele já venceu tudo por você. Ele disse, você pode ter bom ânimo. Ele está dando a segurança. Como é que eu vou ter bom ânimo? O bom ânimo é porque eu venci. E vocês vão vencer, porque eu venci. E Ele te convida a permaneceres em mim. E permanecer nele não é só permanecer em toda a sua graça, bondade, é permanecer na misericórdia. É permanecer na sua sabedoria. É permanecer no seu controle, porque Ele está no controle da nossa vida. E as circunstâncias não são maior do que a palavra que Ele deu para você. O poder do diabo, o poder desse mundo não é maior do que o seu chamado. Você tem que olhar para o seu chamado, a natureza do seu chamado. Olha para o íntimo do teu coração hoje, Senhor, eu creio no que o Senhor me chamou para fazer nessa terra. Então não importa quantas vezes os tronos, principados, pessoas se levantem contra você. Não importa quantas vezes a bruxaria, não importa quantas vezes você peca, não importa. Mas quantas vezes você está disposto a se levantar a partir. É isso que importa. Ele diz para você, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A fraqueza pertence a você, mas o poder que aperfeiçoa na fraqueza pertence a Ele. E só tem poder na fraqueza, meu querido. O verdadeiro poder está na sua fraqueza. Porque Deus não trabalha com quem é orgulhoso, que se acha que pode em si mesmo. Você não pode em si mesmo, é Ele que pode todas as coisas. Ele te prova, Ele te joga em circunstâncias para provar para você que não é no teu poder, mas Ele que te segura, Ele que te sustenta com a destra da justiça dEle. E Ele diz ao fraco que eu, Senhor, sou forte e eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! 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 Seu propósito, seu chamado, eles não são limitados por circunstâncias. Não importa quais elas sejam. Não importa o tamanho delas. Não importa o quanto as circunstâncias são desafiadoras na sua vida. Mas tem uma coisa. Mas elas medem o nível da sua maturidade e aprofundam o seu nível de sabedoria. Então, quando nós entramos de frente com os tronos, nós encontramos o nosso pior. Vocês, escute, essa é a guerra. Essa é a sua maior guerra. É vencer a si mesmo. Vencer os demônios, Jesus venceu na cruz do Calvário. Ele já tem um estado de derrotado. Mas o derrotado não deixa de lutar. Ele não vai deixar de lutar contra você. E é você que tem que definir o status dele na sua vida. Tudo que você está disposto hoje a pelejar, a batalhar, para se reinventar, se recriar na presença dele de novo, ele sempre estará disposto a entender o braço dele a seu favor. Ele manda dizer em Isaías, diz ao fraco, eu, Senhor, sou forte. Ele não manda dizer ao forte. Ele não está mandando dizer aos perfeitinhos. Ele está mandando dizer àqueles que crêem nele. Naqueles que, por máximo que você esteja sofrendo nesse mundo, passando tantas coisas que te tribula a tua alma, a tua vida, você ainda está aqui dentro. Na sua pequena fé, na sua imperfeição, Ele está te chamando. Entregue a mim a sua pequena fé e a sua imperfeição. Porque Ele disse, eu aperfeiçoo o meu poder na sua fraqueza. Porque Paulo disse que quando eu estou fraco, forte sou. E Ele manda te dizer, a minha graça te basta. E o Senhor vai trazer um selo debaixo dessa palavra na sua vida a partir de hoje. Quando eu estava na guerra com os tronos e Vênus, desde ontem, esses 3 dias para cá, piorou a coisa. Eu vi um anjo pegando um colírio e jogava nos meus olhos.
E quando ele passava aqui nos meus olhos, eu vi o que estava por trás de toda aquela opressão que eu estava sentindo. Às vezes você não está enxergando. E você acha que é você. A balança de Deus, ela é justa. E Ele sempre vai julgar ao seu favor. Você não está mais no mesmo sistema de condenação do mundo. Vocês não pertencem mais ao julgamento que o mundo e as trevas dão ao ser humano lá fora. Vocês não estão mais sujeitos à ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante. Versículo 15 em diante. Porque quando ainda éramos pecadores, Deus, pela sua infinita misericórdia, entregou o seu Filho para morrer o seu tempo. Fala, entregou o seu Filho para morrer o meu tempo. Volta ao versículo 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois muitos morreram por causa da desobediência de um só, mas muito mais, a graça de Deus, o dom da graça, de um só homem, Cristo Jesus, transbordou para multidões. E não só isso, Deus te livrou da ira dele. E qual é o trabalho de Satanás agora? É cegar o seu entendimento. Esse é o trabalho do diabo. Fazer que você fique cego na guerra. Fazer que você perca o seu senso de destino e propósito. Que você entregue para ele os seus pontos. Quando o diabo não te para com a guerra contra o inferno, contra você, usando pessoas, dificuldades do mundo, fechando as portas, lutando contra a sua vida, ele vai tentar fazer você parar por você mesmo. Essa é a maior estratégia do inferno. É fazer que você aceite a mentira dele e fazer que você pare por você mesmo. Fala, eu não posso parar por livre e espontânea vontade e por nenhuma outra circunstância na vida. Muitos homens que foram chamados para ser apóstolos e profetas nessa nação, eles desistiram dos mantos porque eles bateram de frente contra tronos e poderios infernais. E se tem uma unção difícil de carregar na terra e manto, é de um apóstolo e de um profeta. É terrível, é assombroso. Porque a autoridade que nós vemos no mundo espiritual é muito grande. Mas os processos que nós vamos passar é doloridos. Eu cheguei tempo na minha vida que eu lutava com tantas forças dos tronos. Eu jovem. Houve época que o Senhor falou, você vai entrar na guerra contra os tronos. Eu fui levado num cosmo, eu via todos aqueles, como se fosse aquele desenho Cavaleiro dos Zodíacos. Aquilo ali é infernal. Aquele desenho Cavaleiro dos Zodíacos é o desenho do inferno. É exatamente como o inferno trabalha. E eu fui levado no cosmo, eu via eles todos vestidos de armadura de ouro. O Senhor falou assim, ó, você vai enfrentar os tronos. E começou. Eu não tinha paz durante o dia, não tinha paz durante a noite. Eu passava madrugadas inteiras acordado. E quando eu deitava na minha cama, eu queria dormir de madrugada, aqueles seres desciam, pareciam de frente comigo, aqueles grandes seres caídos. E eu via face a face eles. Aqueles olhares tenebrosos, profundos, me encaravam face a face. E jogavam poderes satânicos em cima do meu corpo. Eu sentia tantos poderes malignos que parecia que ia destruir meu corpo. E eu lutava contra aquelas forças, eu arrebentava aquilo. E eu levantava, eu orava e falava, Senhor, por que isso tudo? Por que eu tenho que passar por isso? E daqui a pouco o Senhor aparecia espírito para mim, e aparecia um globo terrestre na mão dele. Ele falou, por causa das nações você passa isso. E quando eu via aquela visão, eu me levantava, e eu falava, Satanás, obrigado por contribuir com o meu crescimento. Eu pegava um pano que eu tinha, que era um talite que me cobria, abria o meu laptop e começava a escrever um livro. E passava a madrugada escrevendo. Eu falava, diabo, você pode ficar aí, mas aqui você não vai me tocar. E eu ficava escrevendo. Toda vez que você entra numa crise, e grandes tribulações chegam sobre a sua vida, é a hora de você se reinventar. É a hora de você extrair força na fraqueza. É a hora de você descobrir uma dimensão de graça que você não sabia. Repete comigo. Quando eu entro em crises,
que são maiores do que a minha fé, é neste momento que o Senhor vai me reinventar. Fala, Ele vai me ensinar a graça que está acima de mim. Um dia eu estava numa situação muito difícil. Eu falava, Senhor, como é que eu vou vencer isso? E o Senhor falou para mim assim, eu vi uma mão, e falava assim, a minha graça trabalha abaixo de você e acima de você. E eu perguntava a Ele, Senhor, o que significa isso? Aí eu entrei em espírito de novo e falava, abaixo de você é onde a sua obediência é onde você sabe e conhece de mim. Acima de você é o que você não conhece de mim. E é onde a sua obediência não é suficiente, é onde eu te sustento, independente de qualquer circunstância na sua vida. Fala, tem uma graça acima de mim, que eu preciso aceitar ela na minha vida. Porque nós somos bons quando tudo está bom. Você fala da graça, você usa a sua fé até onde você conhece de graça e fé. Mas quando você bate com muralhas que são maiores do que você, é nesse momento que começam as circunstâncias que parecem que elas vêm para nos destruir. Por que eu digo que parecem? Porque o único que tem poder de dar circunstância, poder e autoridade para nos destruir somos nós mesmos. Repita comigo, nenhuma circunstância, por mais difícil que seja, por maior que ela seja na minha vida, ela não tem um poder em si mesma de me destruir, a não ser se eu der autoridade a ela. Por que você não faz isso agora? Por que você não arranca o poder dela agora? A circunstância, ela não tem inteligência, ela não tem o poder que você tem. É só uma circunstância. Mas o diabo, ele espera que você dê poder a ela. E quando você entra no campo do desconhecido, a coisa fica mais difícil na vida. Entramos em vales profundos, obscuridades da mente e da alma, que nós não entendemos o porquê nós estamos passando por certas circunstâncias. Independente do teu nível de obediência, independente do nível de entrega, Deus nos permitirá entrar em vales. E esses vales, eles são difíceis de ser enfrentados. Mas Ele deu uma resposta aos inimigos de Israel. Os inimigos de Israel falaram, Deus é só Deus dos montes, não dos vales. Aí o Senhor fala para eles, vou provar para vocês que eu sou Deus dos vales. Você vai derrubar os seus inimigos dentro dos vales. Sabe o que significa? Que está na hora de vocês aprender a vencer Satanás, a sua fraqueza no teu vale. Porque quando Ele te coloca em lugares altos do monte, está cheio de poder, unção, e está tudo claro, tudo mais nítido para você, aí é fácil você amarrar o diabo. Mas quando você entra em lugares de desolações da sua alma, onde você encontra o teu pior e as piores guerras, é nesse momento que Deus está te levando a um novo nível de maturidade. É nesse momento que Deus está falando para você, ei, é hora de você crer em mim. Um Deus que está acima de todas as circunstâncias da tua vida. Não crê em mim só onde a minha graça você te conhece. Mas você vai crer aonde eu digo, a minha graça te basta e te sustenta. Independente de onde você esteja. Ele está com você. Salmo 79, Senhor, se eu subir ao alto céus, tu aí estás. Mas se eu descer o mais profundo do abismo dos oceanos e fizer minha cama no meio da escuridão, ali tu também está. Ali tu estás. E ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me consolam. É fácil reconhecer quando nós estamos no pasto verdejante, sendo guiados nas águas tranquilas, momento de paz, momento de alimento. Mas e quando nós passamos em momentos de obscuridade? E vocês vão entrar no vale da sombra da morte. Às vezes entramos no vale da sombra da morte através de enfermidades que às vezes não tem cura para o médico. Às vezes entramos no vale da sombra da morte porque perdemos pessoas que nós amamos e ficamos desolados. Mas Deus, por quê? Você pode ter certeza de uma coisa, meu querido, quando você entra num vale da sombra da morte, o diabo vai tentar matar a tua fé, matar a tua espiritualidade. Ele vai tentar arrancar o teu desígnio.
Mas é nesse momento que você encontra o consolo, porque o cajado e a autoridade dele está na sua vida. Sabe, quando nós estamos em altos lugares com ele, está tudo bem, nós temos poder, nós executamos poder, mas quando você está no vale, você tem que executar a sua autoridade. E a autoridade está enquanto você crê na sua palavra. Está naquilo que ele chamou você para fazer nessa vida. Há uma autoridade na sua vida que você tem que manifestar ela. Fala, há uma autoridade na minha vida. Que essa autoridade, ela me sustenta nos vales da sombra da morte. Aleluia. Não sei o que está acontecendo aqui, mas nós vamos chegar no final disso aqui. Mas até onde eu posso sentir, eu sinto que Deus está nos levando a vencer tronos. Há um trono que está caindo hoje aqui nesse lugar. Há um trono. Fala, as circunstâncias não limitam meu chamado e nem meu propósito. Mas elas medem. Fala, elas medem a minha maturidade. Fala, elas aprofundam meu nível de sabedoria. Filipenses 1,19, pois eu estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Coloca para mim. Filipenses 1,9, pois estou certo que passou comigo resultará em libertação para mim. O que esse homem passou? Esse homem passou o inferno. Esse homem estava preso numa masmorra. Ele diz em Filipenses que toda a guarda petroliana, um exército, pegou ele. Um pequeno homem, no meio de um exército de inimigos, o aprisionou. Mas ele diz, mas eu estou certo do que isso que está acontecendo comigo só me resultará em libertação. Eu estou dizendo que todo aprisionamento, toda luta que você está passando na tua vida, todo lugar de prisão, tudo que você está lutando agora vai te resultar em libertação na sua vida. Fala para o seu irmão, a libertação está chegando na tua vida. Fala, está disposto a vencer? Está disposto a dar um novo passo agora? Está disposto ou não está? Olha como Paulo estava enxergando isso. Olha como Paulo estava enxergando, evangelista Rodrigo. Como ele pode enxergar assim? Porque a maturidade. Quando nós tomamos maduro, nós não damos poder demasiado às circunstâncias que vêm para nos destruir, para nos parar. Fala, eu tenho que ser mais maduro. Fala, eu tenho que ser mais responsável. Fala, eu preciso vencer. Fala, eu sou maior do que as minhas circunstâncias. Com as guerras, as tribulações. Fala, eu sou maior. Você quer que eu pare de pregar ou continue? Deus só pode confiar níveis mais profundos àqueles que amadurecem. E você só vai amadurecer no dia que você decidir continuar batalhando, guerreando. Não se entregue. Fala para o seu irmão, batalhe. Custa o que custar. Batalhe. Coloca para mim o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Fala para o teu irmão, se for possível, derrame o seu sangue, mas não desista da luta. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos afadigueis, tampouco desanimeis. Fala, eu tenho que refletir na cruz. Fala, eu tenho que refletir em que Cristo fez. Suportou tamanha aflição, oposição, injúrias, calúnias, bofetadas, socos, murros. Tamparam o seu rosto com um pano de saco e davam bufetadas violentas na cara dele e falava, na face do nosso Senhor, e falava assim, profetiza, quem é que está te batendo? E às vezes a gente não aceita uma bofetada, quanto mais duas. A vida às vezes vai te dar bofetadas. Pessoas vão te dar bofetadas, eu já vou entrar daqui a pouco nisso, mais tarde, na palavra. E você vai ter que aprender a suportar. Elas não vão vir aqui te bater no teu rosto, mas elas vão fazer ações que vão te ferir profundamente, pior do que um tapa na cara. E tem certas circunstâncias que a gente passa que é um tapa.
É um tapa na nossa cara. É um tapa. Mas nós temos que aprender a suportar. Porque sempre tem um outro lado. E quando você suporta as afrontas, as injúrias, é nesse ponto que Deus fala: agora eu posso confiar em você. Uma nova porção do seu desígnio, do seu chamado. Posso o próximo versículo? Não tire da tela a mensagem. Próximo versículo. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tens resistido até o extremo de derramar o seu próprio sangue? Fica aqui comigo. Na guerra contra a sua iniquidade, na guerra contra o seu pecado, você não resistiu o suficiente ao ponto de derramar teu próprio sangue. Sabe o que significa? Fala para o teu irmão: aprenda a continuar a resistindo até que você vença as suas limitações. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Se você parar de se mover pela fé, de crer no que Ele tem para a sua vida, se você parar de se mover naquilo que você mais deseja do seu chamado com Ele, quando você para de se mover, você está propício a cair na cova. Quando uma pessoa para de se mover, para de lutar, quando ela desiste, ela cai na cova. Fala: não posso cair na cova. Tudo que é necessário para que venhamos cair numa cova é só parar de se mover. Por quê? Porque nossos instintos, que não são treinados, dizem para interrompermos tudo, para pararmos o movimento de Deus na terra, na nossa vida. Quando tem áreas da sua vida que você ainda não amadureceu, não entende, a sua razão, os seus instintos, a sua fraqueza vai dizer para você: pare. Você não vai conseguir. Mas se você dá ouvido à incredulidade, ao diabo, à fraqueza e ao poder das circunstâncias, é você mesmo que vai se auto-prejudicar nessa vida. Você não pode mais se prejudicar por sentidos que não são verdadeiros. Por mais legítimo que seja a tua fraqueza, o teu processo, ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro para Deus. Por mais legítimo que seja para você, por mais palpável que seja para você, mas essa não é uma verdade no reino espiritual para a tua vida. Essa limitação está saindo da tua vida a partir de hoje.